Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, ouvintes do Guerreiro dos Gramados. 23 horas, horário de Brasília. Começa agora mais um Guerreiros em Debate. Um programa especial onde a China Azul para, pensa e refere sobre tudo o que acontece com o maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e retornou, né, pegou um ritmo de novo aí no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Atlético Goianiense por 2-0. A gente vai falar muito sobre isso e muito mais. Antes de começar o programa, já gostaria de lembrar o ouvinte, pode participar tanto pelo Facebook quanto pelo Twitter. Pelo Facebook é facebook.com/guerreiros. Aí você comenta o postzinho da rádio que a gente já subiu. E também pelo Twitter usando a hashtag RádioGDG. Aí você digita e no final deixa a hashtag RádioGDG para a bancada poder ler seu comentário. Outra forma de participar pelo Twitter é pelas enquetes. A gente colocou 6 enquetes no ar e você pode votar nelas indo no nosso perfil, @GdosGramados, ou acessando a hashtag enquete GDG. Então vou passar parciais aqui rapidinho. Nota que você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético, maioria votando nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? Maioria mais isolada, nota 7. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores. A maioria votando aqui, 67%, sim, evoluiu pouco. E a outra enquete, quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Atlético? E a maioria votando aqui, Ramon Ábila, com 45%. A enquete número 5, sua paciência com relação à continuidade de Mano Menezes mudou por causa do jogo de ontem? Maioria votou não, ainda não tenho. 53%, então afirmando que a paciência não mudou, né, a questão da paciência, mas que ainda está sem, né? E a última de hoje para você, no jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro vai ganhar, empatar. A maioria, 63%, votando em ganhar. Bom, como vocês podem perceber, hoje o programa está com outro apresentador, né? É o Sidney Júnior. Estou com a difícil missão de substituir o insubstituível João Henrique Castro. Foi fazer um passeio aí de boa, né? Largou a gente aí, mas estamos aí. E gostaria então já abrir o espaço para o Igor Moreira aí, nosso ministro, né? Integrante aí da equipe dos Gramados. Abro espaço então para você, Igor, fazer as análises iniciais do jogo. Então, boa noite e obrigado aí por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sidney. Boa noite aí o Rafael, que é nosso outro convidado. Bom, o Cruzeiro voltou para os trilhos, né? Mas ontem não fez mais que obrigação. O time do Atlético Goianiense é o mais fraco do campeonato. Mas o alento, né, do jogo de ontem foi que realmente nós começamos com uma formação que é vista pela torcida, né, pela maioria da torcida, como a formação ideal, ou perto dela. O único questionamento que eu tenho a fazer ontem é realmente o início com o Rafael Marques, sendo que já tinha Robinho e Thiago Neves, né, deixou o meio campo lento e fácil de marcar. O Atlético Goianiense, que nem é uma equipe tão qualificada assim, conseguiu marcar muito bem no primeiro tempo. Com a entrada do Alisson e a saída do Rafael Marques no intervalo, o Cruzeiro voltou com outra postura, né? O jogador agudo, né? Que nós temos no elenco, só ele e o Elber, ou então, né, praticamente só ele, porque o Elber realmente é uma opção bem fraca. E mais uma vez o Alisson entrou bem, né? Com assistência para o primeiro gol do Ábila, sofreu o pênalti. E a estrela do argentino, como sempre, brilhando e dessa vez, né, salvando literalmente a pele do Mano Menezes. Então, né, como já falei em vários outros programas, né, que os conceitos sejam realmente revistos, que o Ábila seja titular desse time, porque eu acho que não tem dúvida nenhuma, o torcedor não tem dúvida nenhuma, a imprensa não tem dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida de que ele é o titular desse time. Ele começa
muito poucos jogos, né, como titular, e já está com 13 gols na temporada. Então, assim, já é o terceiro artilheiro do Brasil no ano, atrás somente do Fred e do Henrique Dourado. E então, né, a paciência do torcedor com o Mano deu uma amenizada, né, a partir desse resultado. Porém, repito, não fizemos mais que a nossa obrigação. Vencemos com tranquilidade o adversário fraco, o mais fraco do campeonato. A pressão realmente cessará quando? Ou se, né, o Cruzeiro passar pelo Corinthians e passar pelo Grêmio nos 2 próximos jogos. É isso aí, Igor. O Ábila tem que ser titular, né? A maioria aí, igual falou, a imprensa também, inclusive, questionando, né, a titularidade dele. E aproveitar o gancho, antes de passar a palavra para o Rafael Silveira, o nosso outro integrante da bancada, eu gostaria de tocar no ar aí a parte da coletiva do Mano Menezes, o Rafael repercute junto aí, ele fala sobre o Ábila e tal, vamos acompanhar então. Guerreiros em Debate. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse a respeito desse jogo de hoje, em especial um aspecto. Você já deixou claro os prós e os contras de se jogar com o centroavante, com o Ábila lá na frente, mas principalmente no segundo tempo. Após a entrada do Alisson, o Cruzeiro criou boas oportunidades, o time foi muito rápido e essa bola chegou até com, entre aspas, uma certa facilidade para o Ábila. E o jogo que agrada mais o torcedor. Até quando esse tipo de jogo pode ser repetido, principalmente quando o Cruzeiro estiver jogando em casa? Sempre que a gente for melhor que o adversário. Você sabe a minha opinião sobre a questão do volume de jogo. Hoje o Cruzeiro trocou simplesmente no primeiro tempo mais de 500 passes. Então isso dá uma ideia da superioridade que a equipe impôs contra o adversário. O adversário trocou 70. E a escolha do Rafael foi porque a gente, nos jogos anteriores, estava acelerando um pouco antes da hora. É diferente entrar no segundo, quando os espaços começam a aparecer um pouco mais, aí entra o desgaste físico, entra a sequência de jogos, né? E a gente estava levando muito a bola em cima da última linha do adversário, não deixando eles espaçar para nos marcar. Então, a entrada de um jogador um pouco diferente foi exatamente para tentar armar melhor, mas na segunda parte a gente precisava do lance individual. Do jeito que ele estava postado, a equipe passou aquela tensão inicial. Nós imaginávamos um jogo tenso pelas 2 derrotas anteriores. E nós tínhamos que correr, atacar, trabalhar para vencer, correndo o menor risco possível, porque sabíamos que o adversário teria velocidade e vimos eles jogar contra a Ponte Preta e jogar muito bem na última semana. E acho que a equipe fez bem e está de parabéns. E a Ábila também está de parabéns, porque foi o jogador que botou a bola para dentro quando o time precisou. Então, encerramos a semana, que era uma semana difícil, encerramos bem. Se tivéssemos feito o último gol do lance bem claro, poderíamos terminar em 4º lugar, porque passaríamos o saldo tanto a Ponte quanto a Chapecoense. Então é assim, a gente está calejado, a gente já tem uma boa rodagem para saber conviver com esses dias mais difíceis. Eu estava dizendo aos jogadores que estou completando hoje, casualmente, 55 anos, né? E antes do jogo, obrigado. E antes do jogo, estava fazendo mais ou menos um cálculo. Quantos dias assim, igual esse, já passei nesses 55 anos? Eu acho que essa é uma boa hora para você olhar para trás, saber o que fez, saber como se comportou. A tranquilidade que você pode passar para os jogadores nessa hora, onde, né, os nervos ficam mais à flor da pele. E encerramos bem, graças a Deus. E também vou poder comemorar os meus familiares o aniversário hoje à noite, né? Porque se o resultado não viesse, nem isso a gente tem direito. Ô, Mano... Não, vocês andam se comportando muito mal, não serão convidados hoje à noite. Ô, Mano, o Ábila tem praticamente um ano de Cruzeiro, 56 jogos, 26 gols marcados. Você acabou de elogiá-lo. É um sinal também de que repensa aquela situação, uma titularidade, uma sequência maior.
para o Ábila, criando a partir dele, não tentando alternativa sem ele a partir de agora? O que você pode falar? Eu repenso as minhas atitudes da mesma maneira que você repensa as suas opiniões sobre o Ábila. Como nós já conversamos muito sobre Ábila, eu sei mais ou menos também o que você pensa. Guerreiros em Debate. Então esse aí é o Mano Menezes, na coletiva pós-jogo. A gente terminou aí com o questionamento do Samuel Venâncio, né? Com relação ao que ele pensa do Ábila. E só para ressaltar aqui, o né, natural de Passo do Sobrado, né, Rio Grande do Sul, e é um treinador já faz parte, né, dos treinadores gaúchos, que é estratégia mais defensiva, né? E parece que não é todo mundo que ainda sabe disso. Mas enfim, vou passar então a palavra para o Silveira, nosso integrante aí da equipe do Guerreiros Gramados, e participou brilhantemente aí das transmissões do Sada Cruzeiro pela Superliga, junto com o Wander Araújo, nosso Paulo Ares. Então, Rafael, bem-vindo ao programa aí e abre espaço para você poder dar a sua opinião. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos cruzeirenses que estão nos ouvindo aí pelo Guerreiro dos Gramados. Boa noite ao Igor também, que está aí fazendo conosco o programa hoje. Obrigado aí pelos elogios da Superliga. O projeto Guerreiro dos Gramados é ter uma transmissão ainda mais qualificada para a próxima temporada. O Sada Cruzeiro de férias, daqui a pouco a gente chega com mais novidades. Bom, falando um pouco sobre o jogo de ontem, primeiro, feliz aniversário para o Mano, né, que deixou claro na coletiva que era aniversário dele e não quis convidar ninguém para o jantar, que deve ter sido muito bacana. Cara chato, né? Nem convidado. Pois é. Mas o jogo de ontem é importante a gente tentar destacar alguns pontos que eu consegui perceber no jogo e algumas coisas que a torcida pode concordar ou não, e é para isso mesmo que a gente faz esse debate, né? O Cruzeiro entrou bem no jogo ontem. Eu queria destacar individualmente aí o posicionamento tático do Lucas Romero, muito próximo da zaga, frente à zaga, apareceu pouco no jogo, e quando um defensor aparece pouco no jogo, na verdade é mais positivo do que negativo, mas deu muita proteção e muita confiança aí pro Léo e pro Murilo. Murilo, outro destaque, vem jogando com seriedade, com tranquilidade, sem comprometer a zaga do Cruzeiro. Ainda jovem, mas pode ser que se destaque aí como um grande zagueiro. Importante também destacar aí que a diferença do Cruzeiro com o Robinho e sem o Robinho, né? O Robinho dá uma qualidade muito boa na saída de bola, nos passes, na movimentação. Parece que muda até o clima, a energia do time. Mesmo não tendo sido perfeito ontem, a presença do Robinho mudou significativamente o jeito do Cruzeiro jogar nos últimos jogos para cá. Thiago Neves começou a reencontrar os passos, o chute a gol. Espero que logo se destaque aí por ser uma grande contratação, né, destacada pelo Cruzeiro, e que ele faça jus a esse nome. Rafael Marques ainda não mostrou que veio, lento, pouco entrosamento, pouco participativo no jogo, mas em breve também a gente espera que melhore e seja uma opção para o ataque cruzeirense. O que foi possível ver no jogo ontem, principalmente no primeiro tempo, foi o Atlético Goianiense muito fechado, fazia uma linha de 4, depois a proteção com um jogador, o Marcão, depois outra linha de 4 e somente o Everaldo mais à frente, né, o camisa 9 do Atlético Goianiense. O Atlético buscava uma falha do Cruzeiro para tentar um contra-ataque, alguma jogada mais aguda, alguns erros de passe no meio campo. O Atlético Goianiense tentou, mas com muito pouca qualidade. É realmente um time muito, muito fraco, é um dos candidatos ao rebaixamento. O destaque que eu
percebi no jogo ontem foi a velocidade e a correria do Breno Lopes. O Cruzeiro perdia a bola no meio, eu só vi ele passando igual um foguete no canto pelo lado esquerdo. Correu muito, não aguentou chegar até o final do jogo. Foi substituído e o Atlético Goianiense perdeu essa velocidade desse jogador, desse Breno Lopes. O Cruzeiro, na volta do segundo tempo, já destacado por toda a imprensa e até por nós aqui, né? A entrada do Alisson realmente mudou a característica do time. O Alisson deu velocidade, foi mais agudo, foi à frente, né? Buscou os cruzamentos, os lançamentos, sofreu pênalti, deu assistência para o Ábila. Foi um grande destaque no jogo de ontem mesmo, a entrada do Alisson no segundo tempo. A entrada do Rafinha e do Hudson. O Rafinha entrou meio apagado, mas é um jogador taticamente muito importante, ajuda a compor o meio, a proteção à defesa. E o Hudson entrou mais no final, mais para ganhar tempo, talvez poupar aí um pouquinho o Cabral, mas nada de significativo. Sobre a coletiva do Mano, o que me chamou a atenção um pouco foi essa questão com o Samuel Venâncio, né? O Samuel, que pelo que dizem, né, não é um grande fã do Ábila, mas ontem questionou, né, o Mano sobre a titularidade do Ábila. O Mano já o respondeu assim até meio indelicado, né, dizendo: ó, já sei sua opinião sobre o Ábila, se você mudou sua opinião, também posso mudar a minha, né? Então é uma coisa importante aí, mas só gera aí essa dúvida. Eu sou um pouco crítico do Ábila também. Eu entendo que é um jogador de último toque, né? Um finalizador importante nesse momento do Cruzeiro, porque vem fazendo os gols, vem se destacando, né, na frente quando a bola chega para ele. Eu tenho um pouco de crítica porque é um jogador que é um nível tecnicamente bem baixo, né? Não tem um passe qualificado, não tem um drible, não tem uma velocidade destacada, mas é um jogador que está fazendo os gols, é o que nós temos aí no momento. E se o time jogar mais voltado para o centroavante, certamente será um dos artilheiros aí, disputará a artilharia do Campeonato Brasileiro, mesmo com a baixa qualidade técnica. Em um outro esquema de jogo, se precisar de abrir, se precisar de buscar o jogo, o Ábila realmente não serve para participar dessa questão. Mas no mais é isso, nas considerações iniciais, vamos debatendo aí durante o programa e aprendendo cada vez mais aí com o Guerreiro dos Gramados, com o Sidney, com o Igor e com a participação online. Vai contigo, Sidney. Falou bem aí do Ábila, né, que a gente pensa sobre ele. E todo mundo, né, inclusive muita gente pede para ele não ser titular, ainda tem, né, gente que pede para ele não ser titular. Muito bem perna de pau, né, a questão técnica dele é bem abaixo, ele é bem fraco, não sabe dominar a bola. Essa questão fica devendo muito mesmo, mas é aquele jogador tipo de área mesmo, né, finalizador. Então o objetivo dele não é ficar driblando, nem graça aí, tocando a bola, nada. O objetivo dele é receber a bola e chutar pro gol, né? E a finalização dele, né, o percentual de acerto é bastante alto. O Breno Lopes fez realmente uma boa, né? Chamou atenção aí a velocidade dele, né? Ele teve aqui em 2014, antes de ser emprestado pro Fluminense, pro time lá de São Paulo, o RB Brasil. E o Romero realmente foi um destaque, vamos dizer assim, né? Frente com a situação do árbitro. O árbitro, quanto menos aparece no jogo, melhor, né? Então, jogador ali na posição dele também é mais ou menos isso. Não aparece no sentido de destaque, né? Mas ele parece discreto ali, aquela pecinha escondida, mas que está sempre participando. Quem prestou atenção viu, né, que ele ajudou demais. Ao lado do Diogo Barbosa, foi o jogador que mais acertou passe. E não é aquele passezinho de bate-campo, é aquele passe mais vertical. Então, foi um jogador bastante importante. Como o Murilo também, ele estreou aí como titular em partida oficial. Vou até abrir espaço aí para o Igor poder
sobre ele ou alguma outra peça que queira. O Murilo jogou aí de zagueiro ao lado do Léo. E antes de abrir espaço pro Igor, deixa eu fazer a leitura rápida aqui de um ouvinte que está participando com a gente. Ele é o Marco Fox. Ele está falando aqui que a entrada do Alisson proporcionou ao Ábila as jogadas com camisa nova muito. O último passe de qualidade para finalizar. E complemento aqui falando que o time evoluiu um pouco, que mostrou para o Mano seu equívoco, deixar artilheiro na reserva e não treinar sistema em função dele é burrice. Esse negócio de jogar com camisa 9 fixa o futebol moderno da Europa não tem usado, né, muito. O jogador sai bastante da... Não adianta você querer usar uma formação moderna e se você tem peça que na formação mais antiga, né, tradicional, funciona mais. Então o treinador não tem que escalar os jogadores de acordo com a formação, é o contrário, ele tem que montar a formação de acordo com os jogadores que tem, né? Vou colocar a coletiva que o Murilo deu nesta segunda-feira, a gente passar rapidinho pelo que ele falou. Guerreiros em debate. Murilo, me parece que essa é a segunda vez que você vem aqui para a entrevista coletiva, você já tinha vindo também na pré-temporada, né? Já está administrando bem esse processo todo, assim, de profissional, ter que dar entrevista e tal? Então, aqui dá meio aquele nervosismo, né? Mas vai acostumando, vai ficando tranquilo. Você falou um pouco sobre as referências que você tem aqui no Cruzeiro. Qual é o zagueiro, assim, que você mais se espelha, seu grande ídolo? Então... daqui do clube mesmo. Fica à vontade, do que você preferir. Então, eu acho que todos, eu pego uma parte de cada um. Eu vejo o destaque de cada um. Eu vejo o Kunti, a antecipação dele é muito boa. Eu vejo o Dedé, a bola aérea dele muito boa. Eu vejo o Léo, a tática dele é muito boa. E o Manuel, a saída de bola é muito boa. Eu vejo cada um deles, fico observando. Eu vejo que eu tenho que melhorar também e é isso que eu observo, mas essas partes assim. Guerreiros em debate. Então essa aí é a parte da entrevista aí do Murilo, que ele concedeu hoje na Toca da Raposa 2. O Igor teve um probleminha no microfone dele, então vou repassar a pergunta para o Rafael, né? Sobre a questão da formação, que pegar os jogadores e adaptar para uma formação melhor. E sobre a questão do se ele jogou bem ao lado do Léo. Isso aí, Sidney. A formação, para que a gente tenha o Ábila, ela realmente precisa jogar para o centroavante. A gente tem um centroavante fixo e o time não jogar para ele, não fazer essa bola chegar para o último passe, realmente não faz sentido, né? É essa questão que é importante se destacado nesse ponto, né? O time ontem jogou bastante para ele, em especial ali pelo lado esquerdo, depois da entrada do Alisson. Ele conseguiu fazer o gol, o Alisson sofreu o pênalti e o Ábila fez o segundo gol, tendo inclusive o Ábila tido a chance de ter feito mais um gol e pedir música no Fantástico, né? Sobre o Murilo, como eu falei aqui inicialmente, o jogador que entrou com uma tranquilidade, não parecia uma estreia em jogos oficiais, mesmo quando ele entrou contra o Bahia no meio do primeiro tempo, ele entrou muito tranquilo, um jogador que não complica, não fez graça, não fez gracinha, não buscou nada demais, jogou seu feijão com arroz. E o importante destacar na coletiva do Murilo também é como ele consegue perceber as qualidades de seus companheiros, né? É óbvio que é um jogador que ainda não tem condição de disputar a posição com os nomes que estão no clube, mas ele fala do adiantamento, da antecipação do Caicedo, ele fala do posicionamento tático, né, e técnico do Léo, que é realmente um destaque. O Léo é um jogador muito dedicado taticamente, apesar de alguns ainda não gostarem dele, mas eu acho que ele compromete quase nada e tem um posicionamento importante. O Manuel na saída de bola.
e o Dedé com seu grande destaque na bola aérea, tanto defensiva como ofensiva. Acho que o Murilo está no caminho certo, é um jogador que vai nos dar muitas alegrias ainda, vai construir a sua carreira, e se ele se espelha no Sérgio Ramos, se ele chegar perto do Sérgio Ramos, nós estamos muito bem de zagueiro. Vai contigo. Com certeza, se fizer um pouco o que o Sérgio Ramos faz, vai ser um grande destaque mesmo. Igual temos o e o Fábio, né, tá nos casos aí de voltar pro Cruzeiro, né, com as lesões aí dos vários zagueiros nossos. Então o Fabrício Bruno aí, que desde a época aí do ano passado ele já mostrou, tem muito potencial, o tempo de recuperação dele é muito bom, é um zagueiro alto, rápido também, tipo um Dedé assim, devido às proporções, né, tem muito potencial mesmo para poder ser um grande destaque. E aproveitar o Igor tá com um probleminha no microfone, a gente vai já colocar no ar aí e bater sobre o Diogo Barbosa, né? Ele teve uma queda de rendimento e o próprio assume, né, essa queda de rendimento e explica aí por que ele diminuiu, né, a ofensividade dele, que foi um dos destaques, né, até uns 2 meses atrás aí, destacando, chegando bem à frente, e esse último mês foi abaixo, né, do espera e do que ele já mostrou que sabe jogar. Então vamos colocar no ar rapidinho o Diogo Barbosa sobre isso e um pouco mais sobre o jogo do Corinthians também. Guerreiros em debate. Diogo, o time do Cruzeiro vinha sob uma pressão muito grande, né? Por parte do torcedor, que vaiou bastante no último jogo, depois uma derrota fora de casa. Mais do que os 3 pontos, essa vitória dá um novo ânimo, um novo gás para vocês no campeonato, já sabendo que na quarta é o líder e a exigência vai ser tão grande quanto ou maior? Com certeza, essa vitória nos traz confiança, né? Como você falou, viemos de 2 derrotas, né? Existia essa certa pressão fora do campo, né? Da torcida, porque queria vitória, e nós também. E sabíamos que de qualquer jeito teríamos que vencer ontem, né? E conseguimos a vitória jogando da forma que eles gostam, né? O futebol para frente, buscando o gol o tempo todo, né? Então essa vitória vai trazer muita confiança para esse jogo de quarta contra o Corinthians. Por falar nesse futebol para frente que você citou que a torcida gosta, no início do ano era a sua característica, você caiu como uma luva, estava voando e de repente você teve uma queda. Não sei se você reconhece, entende dessa forma, mas para análise dos críticos, você não foi nos últimos jogos, talvez no último mês, o mesmo Diogo que encheu os olhos, que encantou no início do ano. Você acha que essa queda, se é que você entende que ela existe, é natural? Ela tem algum fator que você já tem identificado do motivo de não estar conseguindo desempenhar o seu papel como desempenhou no início do ano? Eu acho que a queda existiu com a queda do time, né? O time não estava rendendo, né? Não estava rendendo o que rendia no início do ano, né? E quando o time vai melhorando, com certeza o futebol de todos volta a funcionar novamente, né? Eu acho que no jogo de ontem eu já comecei a jogar novamente o que eu vinha jogando no início do ano, né? Um futebol muito ofensivo, né? Claro que nem todas as partidas você vai conseguir desempenhar eu como sou lateral, um papel ofensivo tão grande, porque do outro lado tem outra equipe, né, com qualidades, e eu também sou um lateral e tenho que marcar. Então, às vezes, nem sempre vai dar certo de eu estar subindo o tempo todo. Eu tenho que marcar e ajudar o time ali na defesa. Então, você tem que manter um padrão, né, para que você não tome, consequentemente, bola nas costas e você subindo o tempo todo. Então, a queda, eu sei que houve, né? Eu me cobro bastante, sou um cara que me cobro muito, né? E fico muito chateado quando eu não vou tão bem igual eu gosto de ir. Mas eu sei que também não é uma coisa anormal, uma coisa normal, porque do outro lado tem outra equipe, né? Então, assim, que muitas das vezes as coisas não acontecem. Mas eu trabalho bem o dia a dia para que as coisas comecem a voltar a acontecer, né? Comece a jogar novamente o futebol que eu demonstrei no início da temporada.
O jogo de quarta-feira, a gente falava, né, deve ser de exigência muito alta e especificamente na posição dos laterais, porque o Corinthians joga com jogadores espetados naquela função, né, de ponta. E você, com a postura fora de casa, o Cruzeiro tem se dado bem quando é atacado, né, porque consegue contra-atacar de maneira mais inteligente. O que você espera e o que você viu desse Corinthians? Para muita gente é surpreendente, né, porque é um time que passou por um desmanche e vem se reconstruindo de forma muito rápida e muito consistente. Então, vai ser um jogo muito difícil, né? A equipe do Corinthians encaixou rápido na competição, né? E eles estão confiantes. Mas, assim, eu gosto de falar, fora de casa a gente tem conseguido jogar, né? A gente tem conseguido se defender bem e nosso contra-ataque é muito forte, muito rápido. Então, assim, a gente vai para lá tentando a vitória. Sabemos que vai ser muito difícil, mas quem joga no Cruzeiro tem que saber que o Cruzeiro joga todas as partidas para vencer, né? Então, vamos lá para tentar a vitória, porque essa vitória do Atlético nos trouxe a confiança de volta, né? E eu tenho certeza que as coisas quarta-feira tendem a ser melhor. Guerreiros em debate. Então a gente pôde ver o que o Diogo falou na coletiva de hoje, também na Toca 2. Gostei bastante da parte final dele, né? Acredito que todo mundo tenha gostado, né? Que o Cruzeiro tem que jogar sempre para ganhar. Concordo também, né, com ele, que é a questão do coletivo, né, sempre comenta que o coletivo é mais importante, né, que o individual. O exemplo aí, o jovem também, quando sobe, num time encaixado tem chance maior de se dar bem, né? E num time mal encaixado, aí o garoto acaba sendo queimado junto com o time, né, já cansou de dar o exemplo aí do Lucas Silva. E em 2012, né, que o Roth acertou em poupá-lo, senão ia ser queimado com aquele time que era bem mediano, enfim. Então, o Igor já conseguiu arrumar o microfone dele aqui. Igor, você concorda aí com o que o Diogo falou? E já vamos, só para fechar aí o jogo, tem mais alguma coisa para falar do jogo de ontem? Acho que não, né, a gente já falou o que tinha que falar. E se você concorda mesmo, né, com a questão que ele falou aí na coletiva de hoje? Bom, primeira coisa que a gente tem que salientar é que o Diogo concordou, né, que o rendimento dele realmente caiu. E quando o atleta vê isso, né, Sidney, já é um ponto muito positivo. Então, ele falou que eu me cobro muito, eu sei que o rendimento caiu. Não só eu, mas o time como um todo, porém, concordo com você sim que o meu rendimento caiu. Então isso já é um ponto super positivo, porque existem atletas que não... Por mais que estejam mal, quando são cobrados, eles, né, ficam bravos, criam guerra com a imprensa. Então, ponto positivaço aí pro Diogo Barbosa nessa questão. E é isso, né, que foi salientado pelo Diogo, que foi falado pelo Ábila. O Cruzeiro tem que começar a ser mais incisivo, né, para ganhar os jogos, para se impor, né, como foi ontem, né, voltando, né, agora que já estou com o microfone devidamente funcionando aqui, voltando só para os comentários finais do jogo de ontem, menção honrosa, sim, para a atuação do Murilo, foi muito bem, né, já é um menino que vem mostrando muito potencial desde a base. Então, né, apesar dele não ter feito uma Copa São Paulo muito boa no ano passado, ele nos últimos campeonatos que ele disputou com a base, né, além de parecer fazendo muitos gols, posicionamento, liderança, então subiu e para mim já era para ter entrado contra o Bahia. Então, atuação segura. E outra menção honrosa, né, que o Rafael já destacou aqui, para a grande atuação do Lucas Romero. Que, né, além de Alisson, Thiago Neves e Ábila, o Romero, para mim, fecha o quadrado ali dos jogadores que se destacaram no time. Robinho, eu senti um pouco de falta de ritmo nele ainda, né? Não foi aquele Robinho que a gente está acostumado, porém, grande importância dele no resultado também, porque realmente dá outra dinâmica para o time. Mas é isso aí. O mais importante, né, nessa fala do Diogo, é ele reconhecer o seu mau momento, né, juntamente com o mau momento do time, e cobrar sim, né, que o Cruzeiro tem que se impor
para conseguir as vitórias, porque as próximas 2 rodadas são 2 paradas duríssimas. Com certeza, Igor. São, igual eu falei, são 38 finais, né? Então vão ser mais jogos duros aí. Vamos torcer para o Corinthians jogar para cima e não retrancado, né? Para não jogar no contra-ataque, para a gente poder ter o espaço. Só incluindo a participação dos ouvintes, o Daniel Damasio concordando aí, né? Que o garoto promete, Murilo, né? E que o Ábila tem que ser centroavante mesmo, o time tem que jogar em função dele mesmo. Murilo realmente tá bem positivo, né? Tinha que ter, eu teria colocado ele de cara também contra o Bahia. O Murilo já tem uma certa experiência na base, foi capitão, né, do Sub-20 antes de subir para o profissional. E realmente essa questão aí do Diogo Barbosa de reconhecer que foi mal é muito positivo, e tem que os jogadores, né, no geral, e da comissão técnica já sabem disso. O programa ainda vai ter muita coisa, a gente ainda vai falar muita coisa, mas gostaria de passar os destaques rápidos aqui dos especializados do Cruzeiro. O atletismo, no sábado em São Bernardo Campo, na 36ª edição do Troféu Brasil, Gilmar Silvestre Lopes foi vice-campeão na prova de 10 mil metros, com 29 minutos e 15 segundos. Também no sábado em Cotia, também região metropolitana de São Paulo, a primeira corrida da Patec Night Noturna. Masculino, Sérgio Celestino da Silva foi campeão e completou a prova de 10 km em tempo de 30 minutos e 40 segundos. Feminino, Andréia de Lima ficou em segundo ao completar o mesmo percurso em 37 minutos e 28 segundos. Já no domingo, em Pará de Minas, o Cruzeiro venceu a segunda etapa do 4º Circuito Mineiro de Corrida de Rua ABC. O pódio foi todo azul e branco, com Valdir Sérgio, Ivanildo Pereira dos e Ivamar de Oliveira. Domingo também, a 41ª Corrida dos Guararapes da Polícia Militar de Pernambuco. O percurso de 10 km foi completado pelo Gleison da Silva Santos em tempo de 31 minutos e 20 segundos, e que deu o título para ele, né? Foi o campeão. O vice-campeão foi também do Cruzeiro, Jair José da Silva, com tempo de 31 minutos e 30 segundos. E para completar o trio celeste, Cícero Vieira Rocha também completou aí na casa dos 32 minutos. Percurso de 5 km desse evento que teve em Pernambuco, o Cruzeiro também foi campeão com Gilmar de Oliveira, ele com 14 minutos e 50 segundos. No feminino, Rose Maiara Mendes ficou em terceiro lugar geral com tempo de 40 minutos e 25 segundos. Já em Salvador, na 35ª Corrida Riachuelo, o Cruzeiro também venceu com Graciete Moreira Carneiro Santos, completou 10 km, 37 minutos e 19 segundos. Em Fortaleza, também no Nordeste, foi vencedor das categorias masculino e feminino, da 20ª corrida da Unifor, percurso de 10 km. No masculino, Marconi Pereira venceu, e no feminino, Miriam Franco da Silva foi a campeã. Na prova de 5 km, Gilmar de Oliveira Silva venceu a prova em 14 minutos e 50 segundos. E para finalizar a parte de atletismo, o Cruzeiro fechou as provas da chave de ouro, vencendo a cidade de Osasco, a 8ª edição da Volta do União. O Wellington Bezerra da Silva, sempre sendo destaque aí nos nossos boletins aí semanais, completou o percurso de 9 com tempo de 26 minutos e 12 segundos. Indo para a base, o Sub-14 venceu o Atlético Mineiro e foi tricampeão da Copa Dadazinho. Em Sarzedo, o time venceu nos pênaltis após a partida terminar em 1-1. O time já tinha sido campeão, né, da Bote deste ano, e venceu mesmo o Atlético, levantando outra taça aí, e dessa foi de forma invicta. O Leonardo Xered escalou o Cruzeiro com o Rodrigo, Arthur, o Everton, Paulo, Kaique, Hugo, Bruno Paulo, o autor do gol do Cruzeiro no jogo, Ricardinho, Kelvin, Stênio e o Wesley. O Sub-17 do Cruzeiro segue muito bem no Campeonato Mineiro, da base, né? Foi mesmo fora de casa, jogando em Ipatinga, contra a equipe de Uzipa. Mandados aí de Alexandre Lemos, e inclusive participou recentemente aí da GDG.
os jogadores, né, venceram aí a partida por 3-0 com gols de Vinícius, Matheus Felipe e Vinícius Popó. Também esses jogadores aí sempre se destacando aí nos nossos boletins. O marketing, né, para quem não prestou atenção, o Cruzeiro entrou ontem em campo com camisa comemorativa, né? Nessa segunda-feira o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e o Cruzeiro, apoiando a causa, fez com que todos do time entrarem no gramado com a camisa, né, divulgando a importância aí da campanha, né? Todo mundo sabe que é crime, né? E o Cruzeiro sempre de olho aí nos problemas, né, da sociedade, apoia as campanhas aí sociais, né, de Setembro Dourado, Dezembro Laranja, Sangue Azul, Natal Solidário, combate à dengue, né? E tem um Raposão que sempre leva alegria aí nas instituições, né, de caridade, hospitais, asilo, escola, enfim. O clube fazendo ações bem importantes, né, na questão social também. Então, vou passar aqui, as enquetes já estão finalizadas, mas a gente ainda vai ter programa pela frente. Vou passar rapidinho aqui os resultados finais aí para a dupla Igor e Rafael poder repercutir se vocês concordam com o resultado das enquetes. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo do Atlético? 54% votou nota 7. Enquete número 2, que nota você dá para a atuação no segundo tempo? Aí, a proporção, 72% votando nota 7. Na terceira enquete, se o Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, 67% falando que sim, evoluiu pouco, 20% não, manteve, e 11% falando que quer dizer, que evoluiu, e que evoluiu muito. Quarta enquete, quem foi o melhor contra o Atlético? A maioria ficou aí mesmo com o Ramon Ábila, 45%. Lucas Romero e Thiago Neves, as outras opções empatadas em 20%, e Alisson, que entrou no segundo tempo e fez assistência e sofreu pênalti, com 15%. A outra enquete, número 5, sua paciência com relação à continuidade do Mano no Cruzeiro mudou para 53%, não, e ainda não. Então a galera segue na bronca aí do Mano Menezes, ver se você vai escalar o time bem. A gente até comenta aí que o treinador tem a convicção, mas quando diverge da torcida, que a maioria aí já pega para demitir, e a gente não pode demitir um treinador sempre que a gente quando ele, né, contrariar a vontade da maioria, né? Mas o importante é quando funciona, e antes estava funcionando, esses últimos jogos funcionou, e ontem passou a funcionar, né? E vamos para a sexta enquete, encerrando as enquetes. Se a torcida do Cruzeiro está confiante na vitória do Cruzeiro, e 60% está confiante e na vitória do Cruzeiro, mesmo sendo fora de casa. E eu também estou confiante aí, até comentei com os amigos meus que o Cruzeiro fora de casa tem chance maior de ganhar do que em casa, pelo estilo, né, do jogo. O Cruzeiro joga melhor fora de casa, mais defensivamente. A gente tem um grande exemplo aí do jogo contra o Morumbi, foi um jogaço, né? O jogo contra o Santos também jogou bem, não deu chance para o Santos criar, também soube neutralizar bem, mas enfim, então vou passar a palavra aí para o Rafael Silveira poder comentar sobre as enquetes e se ele está de acordo com o que os ouvintes aí estão falando com a gente. Sidney, é isso aí. As enquetes, elas refletem o que o torcedor cruzeirense pensa, o que o torcedor cruzeirense vem falando há muito tempo, né? Então, a gente concorda, sim. Não vou falar uma por uma, não, mas do modo geral, a gente concorda, sim. Importante destacar aí, mesmo com a vitória, a torcida vota mais uma nota 7, porque realmente somos uma torcida bem exigente, o time está melhorando e certamente vai melhorar mais ainda. Eu só queria destacar aqui também a enquete do torcedor que ele fez para nós aqui, Sidney, nas redes sociais, o Daniel Damasio, que ele pergunta, na opinião de vocês, quem é melhor, Ábila ou Marcelo Moreno?
apesar do Moreno também não ser um grande jogador do ponto de vista técnico, de domínio, drible, passe, é um jogador muito de área, mas o Marcelo Moreno se antecipa muito a bola, antecipa muito o zagueiro, posiciona muito bem, finaliza excepcionalmente bem. Então, assim, para mim, sem dúvida nenhuma, o Marcelo Moreno é mais jogador do que o Ábila na posição deles, né? Na posição de matador ali na frente, sem contar a raça, a identificação com a torcida, a identificação com o clube. Eu sou fã do Marcelo Moreno incondicional. Mas é isso aí, a torcida do Cruzeiro tá percebendo que o time melhorou um pouco, tá percebendo a reação, tá junto com o time, continua confiante. São jogos difíceis contra Corinthians e Grêmio, né? São os dois primeiros colocados. O Grêmio venceu hoje o Bahia por 1-0, agorinha mesmo, né? Com o gol do Cortez. São times fortes, mas o Cruzeiro também é um time forte, é um time de tradição, um time que a camisa representa muito. Então acredito que mesmo com a dificuldade, né, de jogar fora de casa, o embalo do Corinthians, o Cruzeiro tem grandes chances de voltar lá de São Paulo com mais 3 pontos e com muita moral para cima do Grêmio. Não poder, se ficar esperando muito o Grêmio, deixar o Grêmio jogar, a chance fica muito maior para o Grêmio, então tem que propor um pouquinho mais o jogo no Mineirão, mas eu acho que vai dar tudo certo, o Cruzeiro vai melhorar e o Cruzeiro vai disputar o título brasileiro esse ano com muita dificuldade, já que é um campeonato muito difícil, mas temos possibilidades para isso. Rafael, você já pode deixar seu adeus, né? Porque não vai participar mais da rádio, né? A gente proíbe elogios ao Elber e pro Marcelo Moreno também, que o cara é bem marqueteiro. A ciência dele, né, na finalização muito fraco, né? Ele corre ali, faz mérito, vai lá no meio da torcida, né? Eu particularmente realmente não gosto dele, né? Ele já era o Ábila, né? Pra falar a verdade, tecnicamente fraco. Tocava a bola lá, o time 2013, 14 aí, sempre tocando bem a bola, e chegava nele e perdia a bola toda hora. Aí, e na hora de finalizar também errava uma quantidade, né? É coisa que em oportunidade sempre guarda uma. Então, essa questão da eficiência seria o desempate, né? E com certeza o Ábila é melhor, né? Vamos, né? Sidney, só dá a minha opinião também. Sim, pode. Eu já vou passar a palavra para você. Eu acho que você vai concordar, né? Manda ver. Vou dar minha opinião a respeito desse assunto, né? Eu ia até falar do Ábila quando tive problema no microfone. O Ábila tem sim as suas limitações, isso é notório. Porém, me arrisco a dizer que hoje, em questão de finalização, está entre os 5 melhores finalizadores da América do Sul. E entre os 3 do Brasil, com certeza. Então, se você tem um jogador que é finalizador nato, que marca muitos gols, o time tem sim que jogar em função dele. Com relação à comparação entre Ábila e Marcelo Moreno, para mim não tem nem dúvida. O Ábila é muito mais jogador. Nós estamos falando de 2 camisas 9. Nós estamos falando de um camisa 9 que é um exímio finalizador e que faz muito bem essa função. Precisa de 3 chances no máximo para guardar o seu gol. Nós estamos falando de outro jogador que perde muitos gols, que precisa de 6, 7 finalizações para fazer um gol, mas que jogou num time que era praticamente invencível, que foi o time de 2014, né? Fosse o nosso centroavante de 2014, e mesmo assim, no próprio Campeonato Brasileiro, marcou 14 gols. Então, assim, eu tenho sim minhas restrições com relação ao Moreno. Sempre tive, para mim, um jogador limitadíssimo, como você falou, marqueteiro, e que a torcida do Cruzeiro, às vezes, né, estima além da conta o futebol, que ele não tem, justamente por né, ser um cara, sim, identificado com a nossa torcida, né, gostar do clube, até acredito, né, mas talvez se gostasse tanto assim mesmo, teria aceitado a proposta para voltar agora no início do ano, né? Não aceitou, preferiu jogar a segunda divisão na China, que seja feliz por lá, que hoje a gente tem um centroavante com muito mais poder de finalização do que o Marcelo Moreno. Então, assim, até, né, abro para debate aí tudo,
o Rafael expôs as opiniões, essa é a minha opinião, né? Nunca fui um fã do Moreno realmente, e eu acho o Ábila realmente um centroavante com poder de finalização muito grande, tem essa limitação fora da área, né? Lembra mais um centroavante à moda antiga, né? E também não é um exímio cabeceador. E a questão do Moreno, porque o Moreno tinha mais aquela flexibilidade de sair da área, mas também não era aquele, nossa, vamos tabelar com o Moreno, porque com o Moreno sai as tabelas. Nunca foi assim, né? Sempre teve essa dificuldade também, porém, sim, mais móvel, porém com muito mais dificuldade de fazer gols. É por aí mesmo, Rui. Daniel, inclusive, mandou, né, essa sugestão aí de assunto, comentando que o Marcelo Moreno é sempre lembrar a torcida. Mas não adianta, né? Igual você falou aí, né? Marqueteiro e tal. Não adianta muita coisa. Enfim, o programa já alongou bastante aí, né? Apesar que a gente chegou, mas já vai dar 1 hora de duração aí, o horário padrão, né? E tal. Vou passar a palavra pro Rafael aí, para ele poder falar alguma coisa se quiser aí do boliviano marqueteiro, o Marcelo Moreno. Mas a gente tem que, né, destacar aí que o Cruzeiro vai jogar, né, na quarta-feira contra o Corinthians. Partida difícil, né, como todas as outras, e o time tem que jogar bastante concentrado, né, igual eu posso falar em outra parte da coletiva que a gente não colocou no ar, a questão do jogar concentrado, né, o tempo todo, e tem que prestar atenção, porque não pode bobear com esse time, não. O Corinthians não está jogando quase nada, né? Mas está sendo eficiente quando chega. Então esse é um problema básico, né? Você tem que ser eficiente tanto para defender, né? Porque o outro time já chega com bastante eficiência, né? Agora na Arena do Grêmio, terminou, né, a partida, 1-0 pro Grêmio contra o Bahia. Então o Cruzeiro segue aí na 6ª posição com 10 pontos. O Corinthians tá líder, né, com 16 pontos, ainda segue invicto. E a partida vai ser na Arena Corinthians, 1 hora e 45 minutos, com o tempo real VDG e tal, pré-jogo, pós-jogo. E passo então a palavra pro Rafael Silveira, agradecer aí tanto pelo que ele fez aí na Superliga, junto com o Wander Araújo, transmissões excelentes, né, durante os jogos, diretamente do Ginásio do Riacho, e já passo a palavra para ele poder falar um pouco do Marcelo Moreno, se quiser, né? E para ele falar principalmente aí do que ele espera para o jogo contra o Corinthians, e para ele poder deixar o palpite. Boa noite, Rafael, muito obrigado pela participação. Valeu, Sidney, valeu, Igor, valeu, ouvintes do Guerreiro dos Gramados. Não vamos entrar muito na polêmica Moreno e Ábila, não, é questão de gosto, e é importante, o gostoso de participar de uma bancada, né, de torcedores que acompanham o time, entendem de futebol, é que a gente vai ouvindo opiniões, vai aprendendo, vai crescendo, e sempre respeitando a opinião do outro, né, é muito bom poder participar assim, poder debater. Acho que é isso que engrandece o nosso portal, engrandece, né, o Guerreiro dos Gramados, e engrandece cada um de nós individualmente. Sobre o jogo do Corinthians, é isso mesmo, muita preocupação, é o líder do campeonato, é um time eficiente, é o time que não é um grande time, né, não é um time que você brilha os olhos ao ver o jogo, mas é um time que vem vencendo as partidas, então o Cruzeiro tem que jogar com muito cuidado, com muita tranquilidade, mas acho que dá para vencer sim. O jogo do Grêmio hoje, né, finalizou, e queria agradecer aqui de público Pedro Jeromel, que fez 22 pontos no Cartola e me colocou em primeiro lugar nessa rodada aqui no grupo, na disputa do Cartola dos Guerreiros dos Gramados, né? Sinto informar aos senhores que estou indo muito bem e já estarei me isolando na liderança desse torneio importante para a gente aqui também. Bom, agradecer a todos a presença, a participação, os ouvintes, quem interagiu com a gente nas redes sociais. Dizer que foi um prazer participar aí das transmissões da Superliga. Estou de olho aqui no voleibol. Teremos Superliga, o Cruzeiro com time, o Sada Cruzeiro com um time bem diferente,
não muito, mas com algumas peças importantes, principalmente a saída do William, nosso levantador, vai dar outra característica para o time. Já vamos falar dele. Queria avisar também aos nossos ouvintes, ficar ligado aí nos Guerreiros dos Gramados, o destaque, porque em breve o destaque do UFC, Paulo Borrachinha, aqui morador de Contagem, mesma cidade que eu, que o Vander, vai dar uma exclusiva para o Guerreiro dos Gramados, o cruzeirense Borrachinha. Nós vamos falar de futebol, vamos falar de Cruzeiro e, obviamente, vamos falar de UFC. E vamos, em breve, estar com essa entrevista aí no ar nas redes sociais do Guerreiro dos Gramados e também no site. É um grande destaque, mais um cruzeirense aí se destacando no mundo. No mais, um abraço a todos. Obrigado, Guerreiro dos Gramados. Obrigado, Sidney. Obrigado, Igor. Obrigado aos nossos ouvintes. Até a próxima. É isso aí, Rafael. Citou a questão do Cartola, né? Muito importante mesmo. Eu uso ele para poder dar um azar aí para os rivais. E Rafael, você não deixou, foi o seu palpite para a partida. Vamos para um jogo apertado, o jogo placar Mano Menezes, 1-0 Cruzeiro lá em São Paulo. Isso aí, bem estilo Mano Menezes mesmo. Bom, vou passar rapidinho aqui pelo Facebook, né? Passei pro Eduardo, Márcio, Daniel, Nawane, Bruno, Adriana, o Eldson, o pessoal participando aí no Facebook com a gente. Vou passar então pro Igor, né, poder fazer as considerações finais dele. E ele concorda aí com o que o Rafael falou e o que ele espera pro jogo contra o Corinthians. É bom deixar aí para não perder a tradição, né? E muito obrigado, né, Igor, pela participação aí, parceiro nosso aí. Um grande abraço para você e obrigado pela participação, viu? Valeu, Sidney, valeu, Rafael. Grande debate. Antes de fazer as considerações finais, eu queria fazer só uma última consideração, levando em conta esse placar de 1-0 aí do Grêmio contra o Bahia. O Grêmio, que é tido por muitos como o time mais forte do campeonato, acompanhado do Corinthians, né, ganhou só de 1-0 do Bahia em casa. E depois do resultado lá na Fonte Nova, a gente jogando com 1 a menos durante praticamente todo o jogo, eu falei, gente, esse resultado contra o Bahia não é terra arrasada, não. O atípico foi contra a Chape. Ganhar lá na Fonte Nova nunca foi fácil. Tá aí, ó, o Grêmio teve dificuldades para ganhar do Bahia, que é um time ajeitadinho, sim. O jogo de quarta-feira vai ser, né, mais uma guerra. E aí acompanho, né, o ilustre relator, Rafael Silveira, 1-0, gol chorado. Vamos mais um do Abilão, né? Então 1-0, gol do Abilão, estilo melhor estilo Mano Menezes. E mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre uma honra participar. Isso aí, Igor, valeu aí, né, pela participação. Você falou bem aí, né, o atípico, né, foi a Chapecoense, né, realmente ninguém esperava, né, mas também o time não jogou diferente e merecer isso. O Mano, inclusive, destacou isso na coletiva dele, né, que reconheceu que o Cruzeiro merecia mesmo a derrota, que não jogou para poder nem empatar. E o Grêmio aí, tido como o melhor futebol do país, ganhou só de 1-0, né. Eu, particularmente, né, não gosto de ficar preso aos resultados, mas parece que não foi tão bem, né? Era para ter feito uns 3-0, né? O Cruzeiro, melhor futebol do país, é de 4-0, né? Também não é nem sempre assim. Fez uma boa partida contra o Bahia, na minha opinião. Jogou criando várias chances no ataque. Se tivesse 11 contra 11, certamente ia ter um a mais lá no ataque para poder preencher o campo e fazer os gols, né? Um a mais, inclusive só o Ábila, né? Só ele, que está sendo muito importante aí na questão de finalizar do Cruzeiro, né, nos jogos. E então vamos finalizar aí o programa, né? Agradeço todo mundo que participou com a gente, os ouvintes aí do Twitter, do Facebook. Um grande abraço a todos, né? Esse programa é feito de torcedor para torcedor, né? Fica aqui o meu convite para seguir acompanhando nosso portal. Vai ter pré-jogo, pós-jogo, né, do Corinthians, também vai ter sobre o outro jogo do Cruzeiro, né, contra o Grêmio, vai ter o pré-jogo. Neste dia aí
o Grêmio, a gente vai fazer o programa um pouquinho mais tarde, né? Vai estar começando às 10 horas aí para um pós-jogo especial da partida, né? Cruzeiro e Grêmio será na segunda-feira, às 8 horas da noite. Ainda não foram anunciadas as vendas, nem os valores. E, inclusive, foi notificado aí, né, que o sistema do sócio estava em manutenção, então tem quarta-feira que eles vão estar anunciando qualquer novidade. Então fica aqui mais uma vez meu muito obrigado. Deixo para a direção aí. Um abraço aí pro João, que não pôde participar. Um abraço aí pro Igor, pro Rafael, que participaram brilhantemente aí do debate. E então é isso aí. Um grande abraço a todos. Fechado com o Cruzeiro e tamo junto sempre. Guerreiros em Debate.